Boa noite! Que bom ter você aqui comigo no Vista Fina. E hoje a nossa convidada mais que especial, a professora Genoveva. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante, que vai trazer vários insights para você adotar aí na sua casa, na sua empresa. Aonde você passar, você vai ter um insight novo da professora Genoveva. Vamos falar sobre liderança, sobre motivação de pessoas, sobre inspiração. Prof. Genoveva, e eu não consigo chamar diferente. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Estamos aqui hoje, sextou. Puxa vida. Sextou, será? Sabe que eu me preocupo com isso? É porque as pessoas parecem que ficam na expectativa da sexta-feira, né? Como se aqueles 5 dias estivessem ali só esperando para sextar e tal. Eu acho que a vida tem que ser vivida intensamente todo dia. Então eu não sou muito adepta do sextou. Eu dou aula na sexta-feira, que às vezes ninguém quer dar aula na sexta-feira, porque é uma sequência, e eu acho que a gente tem que aprender isso, viver a intensidade do momento, sabe? Não só na expectativa do que virá. Por isso, verdade. Então, para mim, sexta, segundou, terçou, sempre assim. É sempre voo, né? Isso mesmo, voo. Prof. Genoveva, me conta, você é daqui mesmo? Da onde vem essa boa energia, essa inspiração? Para você que está aí em casa nos assistindo, eu conheci a professora Genoveva aqui em União da Vitória, em palestras motivacionais, onde ela me ensinou muito. Na época eu liderava uma equipe bastante grande, uma equipe maravilhosa, por sinal, saudades de vocês aí. E sempre aprendi muito com a professora Genoveva, então para mim é um presente tê-la aqui comigo, para passar para você aí de casa uma vivência sobre pessoas, né, prof? Mas antes de falar disso, quem é a Genoveva? Puxa vida, a Genoveva, ela é a filha única de um casal que veio depois de mais de 7 anos de convivência. Os meus pais tiveram essa filha, que sou eu. E então a dona Dilce e o seu Antônio escolheram um lugarzinho para morar, assim, a bela e próspera cidade de São João do Triunfo, aqui do lado, aqui do lado. Lá eles ficaram por 2 anos. Meu pai era muito aventureiro. Ele viajava, ele trabalhava com vendas, então, e ele gostava de onde ir levar minha mãe, não gostava de estacionar, sabe? E a minha mãe queria um pouco mais, né, parar um pouquinho, viver diferente. Aí vim eu para acalmar um pouco, mas não durou muito tempo. Eles ficaram mais 4 anos juntos e depois meus pais se separaram. Aí eu fiquei com a minha mãe e estou com ela até hoje. A mãe tem 92 anos e me acompanhou em tudo que eu fiz na minha vida. O pai, depois, eu tive encontros com ele, mas ele faleceu e ficamos realmente só eu e a mãe. Então essa é a Genoveva, que de uma família pequenininha sempre sonhou em ter uma família maior, né? Então, eu tenho 3 filhos e comecei a dar aula bem cedo, casei com 17 anos de idade. Jovem. Aos 18 tive minha primeira filha. Então, minha filha, eu brinco com ela que diz que ela não pode ficar contando, né? Que já tem 45 anos, porque a coisa fica muito longe daí, né? Mas, e sempre gostei, assim, de estar com pessoas, de lidar com pessoas, de conhecer pessoas. E aí fui escolhendo, fui pegando a minha profissão, fui transformando isso numa coisa boa do dia a dia. E essa é a Genoveva. Que legal. Prof, e nessa questão de ter sido mãe aos 17 anos, né? Muitas vezes, nós mulheres, quando nos deparamos com positivo, a gente fala, putz, a vida acabou, né? O que eu vou fazer agora? Como que você lidou com isso tão nova? E aqui de forma muito respeitosa, mas numa época em que se via muito mais a mulher dentro de casa, mas pelo que eu conheço do teu lado profissional, isso nunca foi uma objeção para você construir tua história, né? De forma alguma. Então, se veja, quando eu engravidei quando eu me casei, eu ainda estava fazendo o 3º ano do ensino médio. Tá? Por conta do casamento e uma mudança para o norte do país, meu marido era militar, eu fiquei sem estudar.
E quando eu me dei conta que estava grávida, a primeira coisa que eu pensei eu preciso continuar estudando. Então, quando eu me formei do meu ensino médio, tinha recém ganho a minha filha, que ela nasceu em setembro, eu me formei em novembro. E aí, eu fiquei mais um ano sem estudar, porque onde eu morava não tinha faculdade nem nada, e nós íamos, por circunstância da transferência, aqui para a União da Vitória, para Porto União, né? Que o batalhão é em Porto União. E aí, logo depois, eu comecei a estudar. E, coincidentemente, quando eu me formei da faculdade, que eu fiz administração, eu estava grávida do meu segundo filho. Então, nada me impediu, né? Depois eu fiz várias especializações, estava fazendo a minha terceira especialização quando tive a minha terceira filha, e eu continuei estudando e trabalhando. Claro que eu tive uma rede de apoio muito boa, que era comandada pela minha mãe, mas ter filhos só me estimulou a crescer. Nunca a parar, ou, eu tenho medo, não vou dar conta. Não, eu vou dar conta. Isso é muito importante, né? Porque é o ser mãe, é o gerir o lar e ter também esse viés profissional, olhar para esse lado profissional, né? E isso é muito interessante, porque no dia a dia, muitas vezes a gente acaba, vou arquivar esse projeto com uma pseudo-desculpa, que agora eu tenho um projeto maior, que é filho, casa, enfim. Então, eu gosto de trazer isso para o nosso público, para as pessoas também aprenderem com experiências a como equilibrar os pratos. Exatamente. E eu vejo assim, eu sempre tive uma preocupação na minha vida, que era assim, será que eu conseguiria como adulta dar orgulho para aquela Mariazinha de 10, 12 anos de idade, cheia de sonhos e de esperanças? Então eu procurei me esmerar durante a minha vida para dar orgulho para aquela criança e também para os meus filhos. Eu queria construir assim um legado de exemplo, que mesmo que eles, não era esse interesse estudar ou isso, que não fosse por falta de um exemplo. Olha, a dificuldade ajuda, né? Vamos à frente, vamos. E com isso eu sempre consegui ser uma boa equilibradora de pratos, de vários pratos, inclusive. Sim, eu imagino. Prof, e nessas mudanças todas, como que você mergulhou na área de ensinar? Pois olha, é assim, eu sempre até comento com os meus alunos que a gente tem aquela ideia de fazer escolhas e que essas escolhas nos tragam resultados. Então, quando eu cheguei aqui, na época já tinha fechado o vestibular, que na época era FAF, né, da Unespar, não tinha mais, então pensei, não é para mim e tal. E tinha a possibilidade de escolher entre economia e administração, que eram os dois cursos que tinha. Esses não eram os meus sonhos, eu sonhava ser psicóloga. E então, eu escolhi fazer administração e na época nós entrávamos em 120 alunos numa turma, era muita coisa. E aí eu pensei, bom, enquanto eu não consigo chegar aonde eu quero, eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar isso. E quando comecei a fazer administração, comecei a me encantar com o processo de gestão, com as disciplinas. E então, quando eu aprendi sobre recursos humanos, eu disse, aqui eu achei. Aqui eu vou poder usar um pouquinho da psicóloga que eu gostaria de ter sido. E comecei a usar isso para trabalhar. Eu não pensava em ser professora, nunca nem sonhei. Minha mãe era alfabetizadora, então eu sempre dizia, é muito dura a carreira da professora. Sempre tentou me afastar. Mas, quando eu estava fazendo a faculdade, estava no segundo ano, uma professora minha da faculdade, a professora Ivone Bogutti, me fez um convite. Disse, Genoveva, você poderia nos ajudar? Eu tenho uma professora, ela era professora do Colégio Cid Gonzaga, do estado de Santa Catarina, que ela vai sair de licença. Naquela época era um pouco diferente de hoje. Eu precisava que você me ajudasse com algumas aulas, até que tudo se regularize. A professora ia sair de licença um pouco antes da época normal. Eu disse, professora, mas eu não sei dar aula. E ela me disse assim, na porta da sala de aula, dentro da faculdade, Genoveva, você nasceu para ser professora. Aquilo eu pensei, é a opinião da professora, né? Deixa estar, né?
E comecei, era o ano de 83. Comecei, era para ficar por alguns dias até que tudo se acertasse, e eu acabei ficando 6 meses. Terminou o ano, no ano seguinte eu recebi um convite e comecei a dar aula, e hoje hoje já é o 42º ano como professora. Eu nunca parei de dar aula. Eu ocupei vários cargos de gestão na minha vida, de outras atividades, mas sempre em um dos meus horários eu estava em sala de aula. Olha só, o ensinar, ele é peculiar, né? Incrível. É uma troca muito rica, né? E ainda assim, sabe, eu comecei como professora de matemática. Por incrível que pareça, e lá na minha época, quando eu estudava no ensino médio, no fundamental, matemática era difícil para mim. Mas na faculdade eu dispunha de tempo, porque eu ainda não estava trabalhando, só cuidava da minha casa, da minha filha, e eu estudava e comecei a achar interessante. E aí a professora falou para mim: Genoveva, você vai dar aula de matemática porque você é a melhor aluna que eu tenho. Eu acho que isso me despertou alguma coisa. Muito bom, muito bom. E interessante esses insights que a vida nos entrega, né? Exatamente. Observar isso faz diferença, né, prof? Muita diferença. Muito bom. Esse foi o nosso primeiro bloco, mas eu espero você daqui a pouquinho, porque a gente tem muito para conversar e eu tenho muito para revelar para você sobre a professora Genoveva. Até! Voltamos aqui com a nossa professora Genoveva. E, prof, a gente terminou o primeiro bloco falando de insights que a vida nos traz, né? Quando a professora foi convidada a dar aula de matemática e aflorou a questão do ensino, do saber até hoje. Me conte, depois que você foi para o ensino regular da aula de matemática, como que você foi administrando isso para hoje estar lidando com pessoas? Bom, eu ainda não tinha terminado a faculdade. Eu estava cursando a faculdade. Então, aquilo era muito interessante, porque eu podia me dedicar muito, estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, aprender alguma coisa nova, até hoje, né? Um assunto novo, assim, me desperta um interesse incrível, né? E aí eu fui estudando e tal, e isso era 83 e dos anos. Em 85 eu me formei. Na sequência, eu fiz o primeiro, aí para ver sobre oportunidades, né? Eu queria muito fazer uma pós-graduação, mas aí trabalhando, com uma criança pequena em casa, tudo ia ficando cada vez mais difícil. Aí teve aqui, a Uniuv, na época era FACE, trouxe um curso de especialização da Universidade Federal de Santa Catarina, uma pós-graduação em economia. E aí eu pensei, é uma chance? Não é exatamente o que eu gostaria de fazer, mas é ampliar a minha carreira, é aprender a ver algumas coisas e tal. E fiz essa especialização, e essa especialização rende uma amizade, uma grande amizade até hoje, que nós tentamos nos reunir pelo menos uma vez por mês para fazer uma jantinha, alguma coisa assim, que nós somos em 4 amigas dessa época. E aí, quando eu estava fazendo a especialização, abriu um processo seletivo na faculdade, para ser professora da faculdade. E eu fiz o processo seletivo. E aí eu passei e comecei, em 87, a ser professora da FACE, na época. Aí eu fiquei até quase 90, minha mãe ficou muito doente na época, e aí, nesse meio tempo, eu trabalhava de manhã no Colégio Santos Anjos, tá? Aí dava aula à noite na FACE, Uniuv. E nesse interim, eu tinha feito concurso porque ia abrir a agência do INSS de Porto União, certo? E aí eu comecei a trabalhar lá, era 6 horas. Então, com a doença da mãe, não tinha como fazer tudo isso, eu parei com a faculdade e tal, e fui levando a minha vida. Mas ali eu já tinha certeza que a sala de aula me encantava. E não só com crianças, que a faculdade era um chamado especial para mim. Então eu fiquei muito interessada nisso. Em 92, quando abriu novamente um processo seletivo,
Aí a mãe já estava bem, as coisas tinham se organizado na minha vida, eu refiz um processo seletivo e comecei. De 92 para frente, eu fiquei 25 anos na Uniuv. 25 anos! 25 anos. Aí eu me aposentei da Uniuv em 2017. Então, ali eu fui professora de vários cursos, fui coordenadora, trabalhei em novos cursos que aconteciam, fui vice-diretora, fui coordenadora de curso, fui pró-reitora de educação, ocupei vários cargos, mas sempre mantinha a sala de aula. Então, eu não saí da sala de aula. Fui 15 anos diretora do Coltec, porque quando a gente resolveu abrir o Coltec na Uniuv, eu era professora do colégio. Mas aí houve a proposta, quem sabe você vem e fica só aqui, que é aí que eu comecei com a dedicação exclusiva na Uniuv, né, que trabalhava o colégio, a faculdade, e aí a educação tomou conta, me arrebatou e disse, é por aqui. E aí, como eu nunca deixei a faculdade, eu sempre fui gestora, sempre gostei muito disso, eu comecei a ir para esse lado de como lidar com as pessoas, como fazer a questão corporativa. E aí eu consegui encontrar novamente uma conexão. Acho que a vida, além de oportunidades, me mostrou conexões. Aí eu comecei a ver nessas conexões que aquilo que eu trabalhava em sala de aula, eu podia provar para os alunos que dava certo lá no dia a dia nas empresas. E aí eu comecei a fazer essa conexão cada vez mais. Sabe o que eu observo, prof? Lá no nosso primeiro bloco a gente falou, estava falando de perspectivas, e a prof falou que o sonho era fazer psicologia, né? E no meio do caminho, escutando aqui tua história, a psicologia sempre esteve presente, porque esse olhar de observar pessoas, movimento, comportamento faz parte do cotidiano de qualquer gestor, né? Sem dúvida. Tivemos outros entrevistados que falaram de gestão aqui e todos eles pontuaram muito bem que as pessoas são a maior riqueza de qualquer empresa, né? Sem dúvida. A educação, ela vem como uma ferramenta que impulsiona a lucratividade, que impulsiona resultado, né? Então, essa conexão que a professora falou é muito coerente, né? Uhum. Você ensina e você aplica no ambiente que os próprios alunos estão. Exato. Então, muito provavelmente, eles sentiam essa mudança ali, né? Viam a teoria junto com a gestão, com a administração. E, prof, nessa ocasião de tantos anos dentro da universidade, o que você percebia nos jovens? Você vê uma diferença dos jovens lá da época em que você era gestora para os jovens de agora? O que você percebe dessa mudança geracional? Olha, esse assunto é um assunto que me interessa. Eu me dediquei também a fazer o estudo das gerações e tentar entender um pouquinho disso, a influência da tecnologia nisso tudo. E eu vejo assim que talvez algumas pessoas me achem um pouco radical nesse ponto, mas eu penso que tudo se resolve na interação humana. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas os jovens daquela época eram diferentes dos jovens de hoje. Eu concordo, porque há toda uma modificação, mas Sócrates tinha medo da geração que iria lhe suceder porque não acreditava nos jovens daquela época. Então, quer dizer, é muito natural que cada geração tenha dúvidas sobre a geração que vai lhe suceder. Só que tem um detalhe, cada geração é que prepara a seguinte. Como eu acho muito interessante quando a gente fala nas empresas, a geração Z, meu Deus, e tal. Daí eu fico com a sensação que a geração Z, ela veio assim num disco voador de um outro planeta que eles jogaram aqui pra gente, porque ninguém sabe de onde veio. Veio de dentro da nossa casa, a gente que educou, a gente que preparou, né? Então eu vejo que muito mais do que a própria geração, mesmo para a questão da escola, o que muda é a falta do acompanhamento, por exemplo, da educação
em relação aos jovens. Isso dá muito pano para manga, né? Mas eu acho que esse nosso modelo educacional, por exemplo, não vai muito longe, porque o mundo todo mudou, tudo evoluiu e nós continuamos colocando as carteiras uma atrás da outra. Nós só trocamos a tela, né? No lugar do quadro negro, a caneta pelo giz, mas o método mudou pouco. Então, eu acho que eu sempre fui, desculpe a modéstia, uma professora um pouco à frente do meu tempo. Porque cada vez que eu entrava até hoje eu sou assim, eu continuo dando aula. Eu entro na sala de aula e fico pensando em o que esses alunos precisam hoje, o que eles sonham e o que, com a minha capacidade, com o curso que nós estamos, com aquele conhecimento que a gente precisa passar, aonde eu posso colaborar para que ele chegue no sonho dele. Não é um conteúdo que eu tenho que passar independente de qualquer coisa. Então, mais do que ensinar, é despertar a vontade de aprender. E eu vejo que isso não mudou. Porque isso, com uma criança de 5, 10 anos, se você despertar a vontade dela, ela vai colaborar com você. Com uma pessoa na faculdade, se você despertar o interesse do aluno, ele vai colaborar com você. Lá na empresa onde eu dou aula, seja no piso de fábrica, ou seja no CEO que faz uma mentoria, se você despertar o interesse dele, ele vai colaborar. Então isso nunca mudou. Eu vejo que o ser humano sempre buscou se desenvolver, crescer, melhorar. Então, agora, quando a gente engessa tudo isso, e eu quero que você faça o que eu estou dizendo para você fazer, porque eu estou certo e você não, eu crio indisciplina, eu crio violência, eu crio conflito e tudo que está por aí. Muito bom, muito bom. Esse inspirar para ter essa colaboração não é comum. Não é comum. Eu estava aqui escutando e fazendo um exame de consciência, né? Uma avaliação por onde já passei, por onde passo. E realmente, muitas vezes, a gente esquece dessa fagulha do inspirar e o quanto isso aflora outras coisas. É uma pessoa inspirada, instigada a ter um comportamento diferente, a fazer uma coisa diferente, ela vai se sentir muito mais acolhida aonde ela está. Sem dúvida. Muito bom, professora. Acredito que aqui a gente passou uma mensagem bem importante para o nosso público, né? Tanto para você que está nos assistindo, que é professor, que é gestor, ou para você que é jovem, que é aluno, né? O aluno também tem que ser ouvido, também tem que colaborar com os métodos de ensino. Então, isso é muito vivo, é muito importante. A educação hoje, ela está viva, mas ela precisa de algumas adaptações ao contexto atual. Esse foi o nosso segundo bloco, mas eu espero você no terceiro, que a gente tem muita dica, né, prof? Muitas! A gente vai falar muito para você que é empresário, vamos trabalhar também aqui algumas conexões voltadas ao mundo corporativo. Até daqui a pouco. Voltamos com a prof. Genoveva e agora, prof, só pergunta polêmica aqui. Ah, meu Deus. Tá preparada? Vamos lá, que eu gosto disso. Juntaram duas mulheres numa sexta-feira para falar sobre liderança, gestão e pessoas. Não espere nada diferente. Perfeito. Prof, vamos falar de algumas situações corporativas. Como que as empresas que têm conflitos geracionais dentro de uma mesma equipe, né? Então, uma equipe grandiosa lá, a gente tem aquele colaborador que está na empresa há 15, 20 anos e agora a gente está recebendo um estagiário que tem 17, 18 anos, pensando aqui como se fôssemos as líderes dessa equipe. Como gerir essas duas gerações, esses dois comportamentos, mantendo uma semântica motivacional, inspiradora e de resultados? Uma boa pergunta essa, porque nunca antes na história das empresas nós vivenciamos um momento onde pelo menos 4 gerações sentem-se juntos à mesma mesa para tomar uma decisão. Nós temos os baby boomers, a geração Y, a geração X, agora a geração Z, e algumas empresas têm a geração sênior,
que muitas vezes são os donos da empresa. Então, o que está diferente de uma geração para outra, que o que determina isso, é o modelo mental. Como foi construído ao longo da vida daquela pessoa, os fatos que influenciaram e propiciaram aquela construção. Então, eu sempre converso com os líderes que nós, como líderes, nós não podemos ficar olhando a diferença das gerações. Nós temos sim que procurar entre as gerações as conexões, os pontos em comum. Aonde que eu encontro uma ideia em comum entre um Z e um Y, por exemplo? Um Z e um Baby Boomer. Aonde? Porque o que me direciona são as coisas comuns, não as diferenças. As diferenças fazem parte natural da formação do ser humano. Agora, as coisas em comum, o trabalho vai propiciar. Então, aqui, por exemplo, nós queremos produtividade. Produtividade dentro da nossa empresa interessa para todas as gerações. Então, não é porque eu sou esse, não interessa isso. Como é que nós, dentro da nossa função, podemos ajudar aquilo? Puxo muito a ideia dos que têm um pouco mais de vivência profissional, que eles podem ser mentores daqueles jovens. E também proporciono aos jovens a ideia de que eles podem ser mestres em tecnologia. Porque eu sempre brinco que é muito fácil você identificar. Quando você vê aquele carinha com o celular falando assim, digitando com os dedinhos e tal, rápido, bem rápido, você já identifica a geração. E aquele que pega, como eu, que sou uma baby boomer, e faz tic, e apaga para ver, porque tem que ficar bonita. O texto não pode ter erro. A gente já sabe a geração. Então, isso é uma diferença. Mas você pode colaborar muito com isso, né? Eu sempre brinco que aquele filme, Um Senhor Estagiário... É ótimo. Ele é perfeito. Ele é uma aula de como a gente pode achar o comum entre as gerações e ter sucesso. Para mim é isso. Não pega as diferenças, pega aquilo que está em comum. Excelente, excelente. E é uma verdade mesmo, porque quando a gente consegue colocar isso para a equipe, todo mundo vai integrar. E olhando para essa questão, prof, eu que já fui muitas vezes tua aluna, as pessoas que têm mais experiência, elas estão se abrindo mais para ensinar os mais jovens. E é importante também os mais jovens se colocarem à disposição para aprender, né? Eu vejo muitas vezes que o jovem, ele carrega algumas verdades que as pessoas mais experientes já não é bem assim que a vida funciona, né? A gente precisa fazer esse casamento das gerações, né? Isso é muito importante. Gostei bastante. Prof, mas tem algumas situações que eu me lembro das suas aulas que eu carrego comigo até hoje. E uma delas é falando sobre como a gente se ambientar nesse mundo tão tecnológico. Nós que não somos nativos digitais, que somos imigrantes digitais. Então, para a gente poder levar para você que está assistindo, eu também não sou uma nativa digital, eu sou uma imigrante digital. Fui educada para não ser curiosa, né? E os super conectados são curiosos, né? São extremamente intuitivos. O que a prof pode falar para o nosso público em relação a esse mundo tão tecnológico? Para aquela pessoa que está se sentindo assim, poxa, eu não tenho mais espaço no mundo, o mundo mudou e eu não a pessoa está perdida, ela não sabe o que fazer com tanta tecnologia. Olha, uma coisa assim, eu acho que nós não temos mais como escapar. Que houve um tempo que era até bonita a gente dizer, ai, terminei os meus estudos. Aí a pessoa ficava tranquila o resto da vida, agora eu já terminei, eu tenho meu diploma, tá? Agora isso está fora de moda. Isso é importantíssimo para quem está nos vendo. Está fora de moda. Agora, a grande moda é aprender ao longo da vida, o que a gente chama de lifelong learning. Eu vou aprender sempre. E a tecnologia vem para nos ajudar. Então, a gente precisa entender uma coisa, todos nós somos bons em algumas coisas e totalmente analfabetos em outras. Então, eu tenho que me predispor a dizer, puxa vida, isso eu não sei, mas eu quero aprender.
Esse eu quero aprender é que conecta a gente com a tecnologia. Então, por exemplo, no Senac, eles fizeram alguns cursos de informática que tinham pessoas de mais de 80 anos. Que maravilha! Eu pensei, olha que coisa linda! O cara quer o quê? Ele quer aprender. Esse cara é conectado com a realidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu vejo que nós precisamos fazer isso. Porque a inteligência artificial, ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Ela descortina algumas coisas pra gente, assim, que, meu Deus... Mas só que tem outro lado que nós temos que levar junto. A gente acha que ela vai nos dar tudo pronto. Não, ela é uma máquina. Ela é artificial. Ela é alimentada pelo conhecimento que nós temos. Então, nós temos que aprender a aquecer a nossa inteligência artificial, sabendo fazer perguntas, colocando ela para pensar. Não é assim, faça tal. Por exemplo, se eu chegasse para a minha inteligência artificial e perguntasse, pedisse para ela, prepare uma aula de recursos humanos. Ela termina e entrega com perdão da palavra, um lixo de aula. Certo? Por quê? Porque eu não dei parâmetros, eu não indiquei bibliografia, eu não falei o que eu queria dentro daquilo. Então, isso é o conhecimento humano. Então, as pessoas que dizem, não se precisa mais ler, não precisa mais estudar, estão enganados. Agora é a hora, né? Agora é a hora de você usar o teu tempo, você não perder tempo com coisas que ela faz melhor que você e mais rápido. Mas você precisa olhar aquilo e perguntar. E aí entra o professor de novo. Né? O professor não posso mais dar um trabalho que eles pedem para a inteligência artificial fazer o trabalho. Se eles forem espertos, pedem mesmo, mas você, professor, tem que ser mais esperto. Você tem que entender aquele trabalho. Pega aquele trabalho, faz assim. Isso aconteceu numa aula, eu peguei o trabalho, olhei bonito e tal, elogiei o menino e tal. Mas ele disse, o que você quis dizer aqui com essa frase? Ele quase desmaiou na minha frente. Entende? Porque não foi ele que fez, né? Ele nem sabia. E daí não se deu nem o trabalho de ler aquilo. Então, eu vejo que nós precisamos usar melhor aquilo que está à nossa disposição. E eu concordo 100% com a professora, até porque a tecnologia artificial, a inteligência artificial e todos esses instrumentos de tecnologia, eles devem ser vistos por nós como instrumento. Então, a IA facilita muito, mas a gente precisa saber interpretar o que ela entrega. Exato. E muitas vezes, e aqui até um pouquinho da Sabrina advogada, enfim, e professora, a gente consegue perceber quando é da inteligência artificial o trabalho, a petição, né, para o advogado. Por quê? Porque aquilo vem matuto, vem bruto, vem quadrado. Nós, humanos, conseguimos lapidar. Exato. A gente desenha o que a gente quer. Então, claro, a gente tem que usar a tecnologia e ela está aí para auxiliar, para reduzir a quantidade de trabalho repetitivo que causa exaustão. Logo, precisamos estar mais inteligentes. Sem dúvida alguma. Né? Então, a gente tem que colocar esse viés humano para lapidar o conteúdo que a tecnologia vai nos entregar. E isso vai exigir um esforço de realmente viver no estilo que eu também sou muito adepta do lifelong learning, que é viver constantemente aprendendo, né? E estar disposto a aprender, né, prof? Sem dúvida. Se abrir para o aprendizado. Eu falo que estar disposto a aprender, muitas vezes, é vestir a sandália da humildade, né? Com certeza. Porque em uma seara a gente pode ser mestre, especialista, doutor, mas sempre vai ter um assunto que, como a professora disse, somos analfabetos. Perfeito. E eu gostaria, assim, de, juntar um pouquinho dessas questões todas e dizer assim, as pessoas gostam de ser vistas. Gente quer ser vista e ser ouvida. Então, em tudo que a gente fizer, seja na sala de aula, seja dentro da empresa, seja na família da gente, a gente tem que se esmerar para olhar e ver aquela pessoa, entender. Então, na sala de aula, quando a gente faz isso, por exemplo, um professor que conhece os seus alunos, só de pegar um trabalho sabe, meu aluno não escreveu isso.
porque eu sei como ele escreve, ele já escreveu para mim. Então é muito fácil isso. Na empresa, se eu conheço os meus liderados, eu poderei ser líder deles, senão não. Então as pessoas me perguntam inúmeras vezes assim na empresa, mas professora, diga lá, porque as pessoas querem números e gostam de números. Quantas pessoas um líder pode liderar, por exemplo? E olha, eu estudei bastante, eu pesquisei muito para chegar nessa resposta. E essa resposta é: o líder pode liderar quantas pessoas ele for capaz de conhecer. Uau! Quem você conhece, você lidera. No mais, você pode comandar, pode dar ordens, pode fazer uma série de coisas, mas você não lidera. Então, por isso você precisa delegar, passar para outras pessoas, dar espaço, mas conheça o ser humano que está do teu lado. É verdade, conhecer pessoas e estar em plena atenção com essa pessoa, né? Exatamente. Se você está liderando uma equipe, quando um liderado vem até você, faça uma escuta ativa, né? Escute de fato, né? Exatamente. Esteja presente, porque na mesma constância que a gente está nesse mundo totalmente conectado, muitas vezes a gente está desconectado a quem está do nosso lado. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, e a gente precisa voltar a isso, né, prof? A gente precisa ter conexão. Prof, uma mensagem final para o nosso público. Como viver o aqui e agora, todos os dias, como se fosse um sextou? Perfeito, muito bom isso. Olha, eu vejo assim que às vezes nós ou passamos a vida sofrendo pelo que aconteceu, que não adianta, ou se preparando para um futuro que a gente nem sabe se vai chegar, e esquece do melhor momento, que é o momento presente. Então, viva a intensidade dos momentos, esteja aonde você está por completo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, esteja. Faça as coisas com o tempo. O tempo é talvez o produto mais caro da nossa vida, porque se nós desperdiçarmos, não volta mais. Então aproveite, olhe as pessoas, esteja com elas, entenda, aproveite a tua vida, curta as escolhas que você faz e saiba que a gente só está aonde se colocou. Muito obrigada, prof. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, foi um aprendizado absurdo. Nessa sexta-feira, nada de sextou, vamos viver todos os dias como se fosse único. E é assim que eu me despeço de você, com essa mensagem para você viver o presente, para você aproveitar a sua família, aproveitar as suas escolhas. Um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau!